Bora falar de futebol, bora falar desse Flamengo 0, São Paulo 0. O líder tropeçou dentro de casa, tropeçou no Maracanã. É bem verdade que enfrentou uma equipe ainda tentando se achar na temporada, por mais que estejamos no segundo turno do Campeonato Brasileiro, em meio a uma troca de técnico bastante tumultuada, o Cuca desistindo de treinar o São Paulo, ao mesmo tempo o São Paulo tendo um problema interno com relação ao seu coordenador técnico Wagner Mancini, que imaginava assumir o comando da equipe. No fim das contas, as lideranças do São Paulo falaram com a diretoria e pediram a contratação do Fernando Diniz com um estilo bastante diferente em relação ao antecessor, ao Cuca, e no fim das contas ele teve um treino para preparar a equipe pensando para esse duelo, pensando nesse duelo, ou melhor, diante do líder do campeonato. Se saiu bem dentro das perspectivas. Aliás, mesmo com todos os problemas, o São Paulo era um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Cuca. Isso precisa ser ressaltado. O São Paulo fez o que costuma fazer, incomodou o visitante, tirando ponto, levando um pontinho na bagagem para São Paulo. Não há dúvida de que o Flamengo sentiu falta do Gerson no meio-campo, principalmente para conseguir achar os espaços, não é nem achar, mas conseguir aproveitar melhor os espaços que a exposição do estilo do Fernando Diniz deixou no primeiro tempo. Muitas vezes essa equipe deixou espaços, ainda tentando trabalhar a bola da forma que o Fernando Diniz gosta, e a equipe não conseguiu aproveitar. Os laterais não foram tão perigosos, tão eficientes e, principalmente, não chamaram a atenção. Então, o Rafinha e o Felipe Luiz fizeram falta, sim, porque eles chamam a atenção quando estão em campo, eles costumam ser decisivos quando estão em campo. E no primeiro tempo, ainda com a equipe do São Paulo tentando alguma coisa diferente, tentando se impor, deixando mais espaço, coisa que não aconteceu no segundo, eles poderiam ter feito a diferença. O René e o Rodinei não têm a capacidade do Felipe Luiz e do Rafinha, e isso, claro, fez diferença demais no primeiro tempo, de um Flamengo que foi muita correria, até finalizou, mas não exigiu tanto do Volpi quanto no segundo tempo, quando esses três jogadores estiveram em campo, o Rafinha, o Felipe Luiz e o Gerson, trabalhando diante de um São Paulo que preferiu contra-atacar, não quis mais tentar se impor ofensivamente, uma vez ou outra subiu a marcação, mas não era o ideal, não era o objetivo na segunda etapa, e assim passou a controlar a equipe do Flamengo. O detalhe, controlar, assim, administrar o resultado, ainda que o Flamengo tenha batido bastante no Volpi. O goleiro foi muito bem quando foi exigido. E os dois zagueiros também, o Bruno Alves e o Arboleda, que partida segura, que partida firme, que partida correta desses dois atletas que, quando, por exemplo, o Bruno Alves teve de enfrentar o Bruno Henrique, ele praticamente não perdeu. Nos momentos decisivos, no mano a mano, quando o Bruno Henrique poderia passar e ficar cara a cara com o Volpi, ele conseguiu ser decisivo, conseguiu se segurar e conseguiu manter o 0 no placar. Então, mérito para a defesa do São Paulo, mérito para a postura do São Paulo, que queria esse resultado em meio a essa troca de treinador, e no fim das contas o líder acaba dando uma tropeçada diante de uma equipe que, como eu já disse, tem ainda que se encontrar no campeonato? Tem, mas é um dos principais visitantes da competição, um bom jogo para quem gosta de observar estilos e principalmente para quem gosta de observar tensão no Maracanã. Um jogo muito tenso, esse Flamengo 0, São Paulo 0. A partir de aí a gente passa a concluir como o Jorge Jesus vai trabalhar para fazer com que essa equipe não sinta tanta falta de alguns jogadores cruciais nesses momentos em que tem Libertadores pela frente e também tem jogos de seleção, vai perder alguns atletas. Então é uma missão, é um desafio para o Jorge Jesus, que tem o Palmeiras ali próximo, tentando alguma coisa, tentando buscar o título brasileiro sem a Libertadores pela frente e também com poucas convocações para prejudicar. Às vezes o Gustavo Gomes sai do time, mas o Luan consegue aparecer muito bem. Em compensação, o Everton também, quando deixa a equipe para uma convocação de seleção brasileira, imediatamente Fernando Praz ou Jailson estão à disposição. Então, não há dúvida de que a equipe do Flamengo tem de trabalhar para resolver esse problema, porque a margem é pequena e ainda há praticamente um turno inteiro pela frente. O líder, se quiser ser campeão, vai ter de entender como atuar sem os seus 11 principais à disposição. Com relação ao São Paulo, o Fernando Diniz ainda vai ter um trabalho muito longo para implementar o que quer, mas foi possível perceber que os jogadores querem o estilo do Diniz em campo. Se vai dar certo ou não,
resta saber, resta aguardar. Quando treinou o Fluminense, não conseguiu êxito, mas também não é uma equipe com um elenco tão bom e tão qualificado quanto o elenco do São Paulo. Em compensação, quando trabalhou no Atlético Paranaense, entregou a equipe, se não na zona, muito próximo da zona de rebaixamento, lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e o Thiago Nunes pegou essa mesma equipe e conseguiu no mesmo ano ser campeão da Copa Sul-Americana e no ano seguinte, esse ano no caso, campeão da Copa do Brasil. Então, o Fernando Diniz tem muito a provar, tem muito a trabalhar para mostrar que não tem apenas uma equipe, não terá, no caso, apenas uma equipe, que vai finalizar muito e trocar muitos passes, mas também uma equipe que vai conseguir resultados. Quero a sua opinião aqui sobre o Fernando Diniz, sobre a estreia do São Paulo, sobre o comando dele e também sobre a equipe do Flamengo, líder, tropeçando sem esses 3 jogadores importantes, o desafio de Jorge Jesus pela frente que eu falei aqui no vídeo. Bora falar de futebol!